Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Excelente domingo. O domingo tá corrido, né? Já tá meio... Mas vamos que vamos. Agradecer a presença da Luciana, que vai falar conosco hoje sobre resignação. Vamos entender, não sei se todo mundo sabe o significado, mas vamos entender se é o que a gente está imaginando, que normalmente não é. Mas vamos entender o que se trata isso, tá bom? E pessoal, vindo então na parte dos recadinhos iniciais, primeiro deles então, né, Durval? Só reforçando, a gente tem um trabalho muito bacana aqui na casa, conduzido pela Silvana, o projeto Luz e Vida. É um projeto de terapia ocupacional e também de interação e de lazer, né, diria assim. Dessa vez a oficina é sobre crochê, colar de crochê, gratuita, basta se inscrever, porque o material é cedido pela casa e vocês fazem aqui toda a arte, toda a obra, tá bom? E aqui tá o dia, aqui tá o horário, qualquer coisa vocês falam com a Silvana, tá bom? O outro recadinho... o Durval me deu uma pegadinha aqui. O outro recado importante, gente, e acho que esse aqui é bem importante, o Durval, junto com o pessoal da casa, eles fizeram um grande trabalho de organização aqui da nossa biblioteca, né? Então todo mundo tá de parabéns. A gente tem atualmente 390 livros, que é bastante. Então já foi feita uma triagem, são livros realmente espíritas de estudo. E tem essa lista, toda catalogada. O Durval que é o nosso mestre aqui de organização. Então se vocês tiverem curiosidade de algum autor, algum título, algum tema, basta pegar a lista com a gente. Esses livros são para empréstimo, tá? Então pode pegar, ler na semana, depois devolve. Da mesma forma... ficou bem legal, se vocês quiserem passar na hora de ir embora, ou durante o passe, entra ali na esquerda, daí vocês veem como que tá a biblioteca aqui, essa prateleira, tá bom? E o outro recadinho que a gente tem, não menos importante, a gente sempre reforça, que junto com a União, a gente vem fazendo um trabalho legal de juntar os itens de cesta básica, né? Então, às vezes a gente não pode doar uma cesta, mas pode doar um item específico, vamos juntando e a gente ajuda aqui o entorno, né? 17 famílias? 17 famílias, já está aumentando bastante, que é bem bacana, tá bom? Então, pessoal, a gente vai fazer a nossa parte da oração, da prece inicial. Só lembrando que a gente tem grupo de estudos, para quem está vindo aqui pela primeira vez ou tem interesse. E ao final da palestra a gente faz o passe e depois o encerramento, tá bom? Então, manter a mesma vibração aqui. Então, vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Então, a partir desse instante, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, a Jesus e, como sempre falamos, a todos os amigos e irmãos do mundo espiritual que ao longo da semana vieram para preparar esse lar, para nos receber e acolher. Que tenhamos ao longo da semana calma, conhecimento, persistência para seguir adiante, mesmo que não possamos ainda executar nada ou que achamos que não tem nada a ser feito. Que não nos esqueçamos das palavras, dos ensinamentos deixados na doutrina e que tenhamos essa força de vontade, perseverança e dedicação para aprimorarmos os estudos e a nossa jornada terrena, buscando sempre a nossa evolução moral e espiritual, não só nossa, mas também da humanidade. Que esse domingo seja abençoado, de muita paz, de muita luz. Assim seja. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz
Vocês perderam a visão que eu tive aqui na frente. Tá me imaginando. Do hipnotismo desse espírito que aqui está. Travou os olhos. Como é que eu posso ir? Sugiro então a todas as mães que aprendam a tocar um instrumento. Então, né? Vai ser de muita ajuda em alguns momentos da vida. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus e as bênçãos do alto estejam conosco nesse momento, né, em que a gente se reúne aqui para refletir um tema tão necessário nas nossas vidas, que é a resignação. Esse tema, né, esse sentimento de resignação, que muitas vezes na nossa caminhada é substituído ou sufocado por sentimentos que só nos desequilibram, que só fazem com que a nossa caminhada, o nosso enfrentamento das provas necessárias à nossa evolução sejam mais pesados, sejam mais dolorosos, porque nós costumamos substituir a resignação por revolta, né, por negação. Então, vamos fazer aí uma visita a vários pontos da codificação espírita que falam sobre a resignação, porque Kardec e os espíritos falaram muitas e muitas vezes sobre resignação, tal é a importância dela nas nossas vidas. Então, resignação, embora muitas vezes as pessoas confundam resignação com uma acomodação, né? Com uma forma de, na verdade, ficar paralisado, uma paralisação, ou seja, eu estou passando por uma dificuldade e não há o que ser feito, então que seja, vou vivenciar isso. E não é dessa forma que a gente tem que vivenciar a resignação. A resignação, ela não significa passividade e nem conformismo vazio. Por exemplo, eu estou passando por uma doença, então essa é a vontade de Deus, eu não vou me tratar, eu não vou fazer nada, porque eu tenho que passar por isso, então que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Isso não é resignação, né? Isso é falta de coragem, isso é falta de ação na nossa vida, né? Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos lá o bem-aventurados os aflitos, onde nos informam os espíritos que resignar-se é aceitar as provações com confiança em Deus, sem revolta, compreendendo que elas têm uma finalidade educativa para o espírito imortal. Então, nós espíritas, ao longo dos nossos estudos, a gente vai compreendendo cada vez mais que tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida, tem um propósito. E sendo Deus soberanamente justo e bom, a gente compreende ainda mais que esse propósito é para o nosso crescimento. Ele é benéfico para nós. É lógico que, muitas vezes, nós passamos por situações desconfortáveis, situações dolorosas, que a gente leva um tempo para assimilar, que a gente leva um tempo para compreender que aquela situação que está doendo, que está nos trazendo sofrimento, é para o nosso bem. Mas à medida em que a gente vai se esclarecendo e a gente vai amadurecendo espiritualmente, essa compreensão também vai aumentando em nós. E é esse um dos pontos mais lindos da doutrina espírita, é fazer com que a gente entenda que em meio ao sofrimento existem lições valiosas para o nosso crescimento. Que em meio às dores da vida estão as lições que mais farão com que a gente se torne uma melhor versão de nós mesmos. E é para isso que a gente veio para cá, né? Para que a gente possa aprimorar o nosso espírito, para que a gente possa corrigir eventuais faltas que a gente já trouxe de outras vidas e comete outras aqui, porque a gente tem um talento, né, inato para ainda acrescentar mais erros a nossa cota de erros, né, do passado, e a gente vai compreendendo que essas dores, essas situações são as oportunidades para a gente poder melhorar. Mas como eu disse, quando a gente está naquele turbilhão, é difícil a gente entender, é difícil a gente compreender que uma doença, que um desemprego, enfim, que qualquer situação que nos deixe no mínimo desconfortável é para o nosso bem. Mas quando a gente vai amadurecendo, como eu já falei, a gente vai
conseguindo encontrar equilíbrio em meio ao furacão, né? E vai conseguindo encontrar saídas, né, de uma forma melhor. Então, Kardec ele nos mostra que a resignação é uma virtude ativa, porque ao contrário da revolta, ela não nos paralisa. A resignação nos traz o entendimento de que é necessário sim passar por aquela situação, mas que nós podemos e devemos buscar uma forma de passar por essa situação com menos desconforto, com menos dor, sem revolta, né? Para que a gente possa, ao final de tudo, quando passar, e passa, porque tudo nessa vida passa, a gente possa olhar e falar, nossa, isso me fortaleceu nesse sentido, isso me trouxe um entendimento nesse quesito, eu fiquei mais forte depois que eu passei por isso. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por experiências assim, que quando a gente olha para trás agora, a gente pensa, nossa, como eu passei por isso, mas agora eu me sinto mais forte. Quando vier novamente algum obstáculo, eu estarei mais apto, mais apta a transpô-lo, né? Então, nós precisamos aprender, através da resignação, enfrentar com coragem os desafios que fazem parte da nossa evolução. Afinal de contas, nós estamos onde? Planeta Terra, né? Planeta de provas e expiações. Então, aqueles que ainda acreditam que vão encontrar a felicidade completa, plena, que vai viver no paraíso aqui, está alimentando uma ilusão que só vai trazer decepção. Porque não foi para isso que a gente veio aqui. Existem momentos felizes, momentos de alegria, fases da nossa vida em que a maré está mais tranquila, né, em que as ondas estão mais baixas e dá para a gente curtir ali, né, a situação. Existem e nós devemos aproveitar. Só que nós sabemos que assim como a tábua das marés se altera, né, a nossa vida também se altera. Hoje podemos estar vivendo uma calmaria, amanhã não se sabe. Não é? Então, a gente precisa entender que não existe uma linearidade na nossa vida, né? São alternâncias, né? Aqui, assim como o nosso humor, né? Alguém já conviveu com mulher na TPM? Né? A nossa vida é mais ou menos assim. Nem na menopausa, então, nem se fala, né? Os hormônios, mas os homens também têm andropausa, né? Vamos ser justos, né? Não são só as mulheres que têm essas alterações. Mas a nossa vida também se altera e a gente tem que estar preparado. Aproveitar os momentos felizes, né? Os momentos de calmaria, para agradecer, para ser grato mesmo a Deus por isso e ir angariando forças para os enfrentamentos que daqui a pouco acontecem, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 964, fala da lei de causa e efeito. Né? Então, nesse capítulo, a gente aprende que Deus é soberanamente bom e justo. E se Ele nos permite passar por sofrimento, como eu acabei de falar agora há pouco, é porque deles a gente vai extrair um bem maior. Deus não nos coloca em situações que não vão nos trazer alguma recompensa espiritualmente falando. Né? Nós sempre aprendemos. Só que, se durante esse processo, se durante esses momentos em que nós estamos sendo colocados à prova, nós nos revoltamos, nós nos recusamos a compreender o que podemos extrair daquilo, aquela situação vai ser inútil e fatalmente nós vamos ter que nos deparar com situação semelhante logo à frente, ou nessa encarnação, ou na próxima. Né? Então a resignação, ela nos traz um sentimento de que ok, eu tenho duas opções. Eu tenho que passar por isso, eu não tenho como sair dessa situação nesse momento. Mas eu tenho duas formas de passar por ela. Ou eu passo buscando a melhor solução, uma forma de passar por isso tudo com o melhor equilíbrio possível, buscando serenar o meu coração, porque só com o coração sereno a gente consegue enxergar saídas. Se a gente se deixa levar pelo sentimento de revolta, pelo pessimismo, pela tristeza, pelo desespero até, a gente não encontra saída. Pode ver que quando a gente está nervoso, às vezes a gente não consegue encontrar uma saída, uma pessoa que está fora daquele contexto emocional em que a gente entrou, chega pra gente e fala assim, mas você já tentou assim? Tá tão claro que por aqui você vai... Você fala, nossa, eu não enxerguei. Por quê? Porque a gente se envolveu emocionalmente de uma forma tão negativa que a gente não enxerga.
Então, nas situações da vida também é assim, a gente precisa buscar ser resignado, ok, isso está acontecendo e eu não tenho como me isentar disso. Mas como é que eu posso passar por isso da melhor forma possível? Né? Porque com certeza o caminho do desespero, da lamentação, das queixas não é o melhor caminho. Só acentua a gravidade, só nos desequilibra de uma forma que a dor, que às vezes é, né, de 0 a 10 é 5, ela vai ficar 11. Né? Então a gente precisa pensar nessas questões, né? Então, nas questões 919 e 920, a gente também encontra a colocação de que a felicidade, a verdadeira felicidade, não é deste mundo, né? Ela não existe aqui nesse mundo, mas é possível encontrarmos a serenidade se a gente souber suportar as vicissitudes da vida, com paciência e resignação. Paciência é algo que para mim, confesso a vocês, é uma virtude que eu ainda estou bem empenhada em adquirir, né? Eu sou ariana, né? Uma pessoa ariana que nasceu de 7 meses, não tive paciência nem para ficar no útero da mãe os 9. Eu andei com 9 meses sem engatinhar, então vocês vejam que eu não tenho muita paciência, né? Então, assim, e vocês querem me ver irritada, é alguém chegar e falar, calma. Não, eu falo meu marido, quando ele fala calma, eu falo, nossa, eu tô calma, né? Porque quando alguém fala calma, dá a impressão que você tá dando um escândalo, né? Eu falo, não, eu só quero resolver. Então eu sou meio acelerada nesse sentido. Então paciência eu tô tentando desenvolver. E eu acredito que para muitas pessoas, não só para mim, brincadeiras à parte, a paciência é realmente algo complicado, porque nós somos muito imediatistas. A gente não sabe esperar o tempo das coisas, a gente quer no nosso tempo. A gente não sabe esperar o tempo de Deus, né? E principalmente a gente não sabe nem entender que as coisas que a gente não consegue pela vontade de Deus é aquelas que não vão ser boas para nós. Né? Então a gente vive nesse processo aí de ficar revoltado, de ficar insatisfeito porque não conseguimos as coisas da maneira que a gente gostaria. E a paciência está muito ligada à resignação, né? Porque se você é paciente, você é resignado. Se você é impaciente, normalmente você se revolta com as coisas, né, que você não consegue ou que não estão se desenrolando da forma que você gostaria. Né? Então, a resignação, ela nasce da confiança em Deus. Quando eu confio nesse Pai, soberanamente justo e bom, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que permite que as coisas aconteçam na minha vida com um propósito maior, com um propósito melhor para a minha vida, que eu não tenho alcance, que eu não tenho entendimento ainda, mas que se eu confiar, né, em Deus, eu vou saber silenciar o meu coração, aguardar com paciência e ser resignado, as coisas ficam mais fáceis. Né? Por exemplo, uma das coisas que as pessoas dizem pra gente é que os espíritas têm uma visão diferenciada em relação à morte, o que é verdade. Graças a Deus, né, os espíritos nos comprovam que a morte não existe, que o nosso espírito é imortal, que haverá continuidade após essa experiência carnal e que, portanto, nós não perdemos ninguém. Então isso, embora nos cause tristeza na hora da separação, porque ninguém vai ser hipócrita e falar que por ser espírita não sente o desencarne de uma pessoa que você ama. Nós sentimos, obviamente. Porém, compreender que essa pessoa está indo viver uma nova fase, que ela está retornando para o plano espiritual, que ele vai continuar a sua trajetória lá e nós vamos continuar a nossa aqui, até que o momento do encontro seja proporcionado na hora certa, nos traz uma outra visão e uma certa serenidade, né? O que é diferente para aqueles que não têm essa compreensão. Né? As pessoas que não têm a compreensão da vida espiritual, quando perdem um ente querido, entram em desespero, entram em revolta contra Deus, né? Quantas vezes a gente não ouve assim, fala, nossa, os presídios estão cheios de pessoas más, e foi levar justo meu pai, ou meu filho, meu marido, que é uma pessoa boa, né? Quem somos nós para adentrarmos os desígnios do Pai? Mas isso acontece com muita frequência até.
Então, quando nós vivenciamos a resignação que a doutrina espírita nos traz em relação à perda dos entes queridos, isso, embora nós tenhamos um tempo de luto e de tristeza, porque nenhum tipo de separação é fácil, é diferente de quem não tem essa concepção da vida espiritual. Né? Então, a resignação, ela nasce nessa compreensão em Deus, né? Dessa confiança em Deus, e na compreensão da lei de causa e efeito. Porque também essa lei nos traz a concepção de que nada acontece por acaso. Ou seja, a lei de causa e efeito nos tira do papel de vítimas, que a gente tanto gosta de assumir. Né? Ai, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia. Principalmente os espíritas, né, gente? Nossa, mas eu vou na casa espírita, eu aplico passe, eu sou palestrante, eu trabalho no projeto social, eu faço isso, eu faço aquilo. Como que isso está acontecendo comigo? Como se ser trabalhador espírita fosse uma maneira de barganhar com Deus. Ou seja, eu vou trabalhar na doutrina, né, eu vou ser um trabalhador espírita, em contrapartida, Deus me livra de todos os males. Oi? Né? Não acontece isso. Né? Não acontece isso. A única vantagem de estudarmos a doutrina espírita, trabalharmos na doutrina espírita, seja de que forma for, até fora de uma casa espírita, porque afinal de contas o trabalhador espírita não está restrito à casa espírita. Ele está no dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? Então, isso nos faz com que nós tenhamos mais entendimento e tenhamos mais resignação quando a vida vier bater na gente, porque ela vai bater, independente de qualquer coisa, né? Eu não conheço ninguém que, por ser trabalhador espírita, deixou de passar por alguma dificuldade na vida. Né? E se eu souber, fala, nossa, então tá injusto o negócio aqui, né? Porque ninguém é privilegiado. Ninguém é privilegiado, todo mundo tem as suas dores. A única diferença é que, com essa compreensão, nós temos um pouco mais de equilíbrio. E ainda assim, às vezes a gente cai. Mesmo assim, sabendo tudo que a gente sabe, estudando tudo que a gente estuda, tem momentos em que a gente derrapa e cai. Aí vem o nosso colega, vem o nosso amigo, né? Nosso companheiro de lida, de trabalho, e fala, olha, não é assim, vamos lembrar aqui que a gente estudou, olha, lá no Evangelho não está dizendo isso, tá vendo? As coisas são assim, isso vai passar e a gente vai melhorando. Mas a nossa condição humana ainda nos permite ter momentos que a gente vacila. Né? Não tem o que fazer, somos humanos. Ninguém vai sair contente, pulando de alegria de um consultório médico com um diagnóstico ruim. Vai falar, não, eu sou espírita, tá tudo certo. Não, doutor, tá bom, quando começa a quimioterapia mesmo? Ninguém faz isso. A gente leva aquele baque, a gente vai cair, mas a gente vai pensar e vai falar, não, lei de causa e efeito, se eu estou passando por isso, existe uma causa, né? Eu necessito para passar por isso, eu vou conseguir, eu vou fazer o tratamento, e se for o momento de eu retornar, porque todos nós vamos ter uma desculpa para retornar. A gente vai, né, o nosso corpo em algum momento vai falhar, porque é uma máquina, né, vai se desgastar, o nosso fluido vital vai se encerrar, né, contando aqui que a gente use todo o fluido vital, né, não vamos usar tudo que nos deram, não vamos fazer esforço para queimar ele antes da hora, ou se acontecer alguma outra intercorrência, mas a gente tem que pensar, se for esse o momento, é porque a minha história aqui na Terra acabou e eu tenho que iniciar outra. Então a gente precisa ter essa resignação baseada na confiança em Deus. Agora, se nesse momento a gente começar a descabelar, a gente começar a blasfemar, brigar com Deus, se revoltar, é porque todo o tempo e todo o estudo que a gente teve, de nada valeu. É aquela coisa que fala, né? Tem muita gente que entra na doutrina espírita, mas não permite que a doutrina espírita entre em si própria. E a gente precisa deixar. Porque os ensinos espíritas são para ser vivenciados. Teoria tá cheio, né? Teoria tem muita teoria, né? Outro dia até a gente fez um levantamento, se a gente conseguisse ler todos os livros da codificação espírita, que não se resumem apenas a 5 obras básicas, né? Kardec escreveu muito mais livros, né? A Revista Espírita, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita em 1862, enfim,
um monte que a minha memória não vai conseguir lembrar todos aqui. Depois a gente vem aí com Chico Xavier com mais 400 e lá. O próprio Divaldo Pereira Franco deixou também mais centenas de obras. E tantos outros, né? Hermínio Miranda, Ivone Pereira. Então, informação e teoria, nós temos muita. Agora, e a prática? Né? Porque a doutrina espírita não foi trazida pelos espíritos para formar leitores. Ela foi trazida para orientar espíritos a se melhorarem. É esse o objetivo da doutrina espírita. Orientação para que a gente melhore e não necessite passar por sofrimentos que os espíritos que nos precederam no retorno relatam para a gente. Ou seja, eles vêm e falam assim, ó, eu quando estive aí, fiz muita coisa errada. E agora aqui, eu estou passando por certos sofrimentos. Então eu estou aqui contando para que você possa, né, desviar desses caminhos equivocados que eu trilhei, para que você não sofra como eu estou sofrendo. É mais ou menos por aí. Né? Então, leitores, né, para a Academia Brasileira de Letras. Né? Agora, a doutrina espírita é prática. Né? A resignação diante das provas e expiações, a forma com que está relatado no livro Céu e Inferno. No capítulo Exemplos de Céu e Inferno, a gente encontra vários testemunhos de espíritos desencarnados que relatam os sofrimentos que eles passaram depois que deixaram a Terra, mas que relatam também os benefícios que a resignação lhes trouxe, né? Que eles exercitaram durante a vida terrena. Então eles nos falam que o espírito resignado, ele aceita a aprovação como uma oportunidade de reparação e de progresso. Como eu falei, é essa a função da resignação na nossa vida. Não é a gente paralisar e achar que tá tudo bem, eu tenho que aceitar, é a vontade de Deus, e fica ali parado, deixando, né, sendo engolido pelas águas, né, turbulentas da vida. Não é isso que é ser resignado. Resignado é aceitar que, sim, Deus está permitindo que eu passe por essa situação porque tem uma lição para eu aprender. Então eu vou me movimentar, eu vou agir para que eu possa extrair essa lição de forma benéfica para a minha trajetória como espírito. Né? Ou seja uma doença, vou fazer o tratamento, não vou me entregar, não vou paralisar. É um desemprego? Vou buscar outro. É uma separação, né, familiar? É duro? É difícil? Vida que segue. Né? Vida que segue. Não deu certo um relacionamento? A gente vamos desejar que o outro seja feliz e eu vou buscar a minha felicidade. Não é? Porque às vezes as pessoas insistem tanto em ficar juntas, quando ficar junto só vai trazer mais sofrimento. Então, às vezes é muito melhor cada um seguir o seu caminho de uma forma equilibrada e serena, entendendo que não deu certo como cônjuges num relacionamento amoroso, mas pode continuar sendo um relacionamento amigável. Sobretudo quando tem filhos envolvidos e tudo mais. Né? Então, todas as situações existem caminhos que, se resignados formos, conseguimos encontrar e dar continuidade à nossa vida. Né? Então, enquanto que os espíritos encarnados e desencarnados que se revoltam sofrem em dobro. Sofrem em dobro. Quem já teve a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, a gente percebe no relato dos espíritos que comparecem a diferença. Quando comparece um espírito que ainda está revoltado, quanta dor aquele espírito está carregando, como a vibração dele durante o momento em que ele se manifesta é pesada, é de dor, né? Como aquilo deixa todos que estão ali com um sentimento de peso, né? Porque ele está se sentindo assim, a vibração dele é dessa forma, porque ele ainda não conseguiu se desvencilhar da revolta, não encontrou a resignação e leva isso às vezes por 100, 200 anos vivendo aquele sentimento. Ao passo que, quando chega um espírito e se manifesta de forma resignada, contando o seu sofrimento, contando as suas experiências, mas também acrescentando que esteve resignado, que confiou em Deus, que confiou na providência divina durante aquele processo, como é mais leve, né? Como a vibração é de serenidade, porque ele está ali para compartilhar uma experiência positiva e nos recomendar que sejamos resignados também.
No livro dos Médiuns e na Gênese, nós também encontramos, né, citações a respeito da resignação. No livro dos Médiuns, Kardec ensina que nós não devemos nos prender à fatalidade absoluta, pois nós temos sempre o livre-arbítrio para agir no bem. Ou seja, não existe nenhuma situação que a gente não possa aceitar de maneira diferente. Né, que a gente não possa se resignar de maneira diferente. Até a morte, como eu falei agora. A morte é uma fatalidade que nós não temos o poder de modificar. Mas temos o conhecimento de que ela não existe de fato. Então isso já muda todo o panorama da situação. É uma fatalidade que nós não podemos interferir, mas aceitando de forma diferente, ela tem um outro peso, ela tem uma outra visão, ela nos traz um outro sentimento diferente. É o sentimento da saudade, o sentimento da ausência, mas não acrescido de revolta, né, de desespero. É bastante diferente, né? A resignação, portanto, ela não exclui das nossas mãos a ação, mas ela nos inspira a agir com equilíbrio, né? A agir com serenidade, a agir com inteligência. Ser resignado é um ato de inteligência. E inteligência é uma das potencialidades do nosso espírito, né? Então, a pessoa que está usando essa potencialidade, a inteligência, ela não vai se deixar encaminhar para a revolta, porque ela sabe que isso vai acarretar mais sofrimento. A gente vai buscar sim ser resignado, né? Vamos dar um exemplo aí cotidiano. Uma mãe que é muito apegada a um filho, né, trata aquele filho que já está ali com seus 17 anos, né, vestibulando, né, tratou o seu menininho com todo carinho, com todo amor, né, o meu filhinho, meu garotinho, o Galalau está lá já de bigodinho, né, mas é meu bebê. É o meu bebê. Só que chega um momento em que o meu bebê prestou um vestibular e vai estudar lá do outro lado do país, né? E essa mãe faz o quê? Ela se revolta. Não, meu filho vai estudar aqui na Anhanguera mesmo, né? Não menosprezando a Anhanguera, mas eu quero que você fique aqui, né? Não, mãe, mas eu passei numa faculdade pública, uma das melhores, né? Conceituada, né? Não, mas você vai ficar longe de mim? Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam, né? Eu trabalho em escola há 21 anos, vejo isso, assim, vejo mães podando o caminho de filhos muito inteligentes, com um potencial muito grande para ser desenvolvido, porque não querem ficar longe dos filhos, não entendendo que os nossos filhos são espíritos e não são nossos, são os filhos de Deus, né? E a nossa missão, a nossa função é encaminhá-los, é orientá-los moralmente, né? Para que eles possam caminhar sozinhos, ou seja, serem autônomos. E tem muitos pais e mães que não compreenderam isso, é o meu filho, né? É o meu. E não é assim. E nesse momento, quando esse garoto, ou até mesmo essa garota, bate o pé e fala, eu vou, essa mãe fica num sofrimento extremo. Porque o meu filho é ingrato, né? Que como ele fez isso comigo, como vai ser minha vida agora sem o meu filho, né? Então, assim, a gente precisa agir com equilíbrio, né? Sem desespero e sem se revoltar. Porque, afinal de contas, esse apego, essa possessão, né? Esse sentimento de posse não é normal, né? Então, a mãe precisa se resignar também. Entender que ele cresceu, está na hora de escolher os seus próprios caminhos, né? Começar a bater a cabeça sozinho e confiar na educação, né, nas orientações que foram dadas ao longo de todo aquele tempo, de que você criou um cidadão capaz de se conduzir sozinho agora, né? Então, nessas situações do cotidiano, também entra o fato da gente ter que se resignar a coisas que a gente não pode impedir mais, né? Não tem como, né? E na Gênesis, no capítulo 3, a gente aprende que o mal e as dificuldades da vida são meios para o progresso. Então vejam que ao longo de toda a codificação, os espíritos, por intermédio de Allan Kardec, nos trouxeram a resignação em várias situações, em várias questões, sempre colocando que as dificuldades são meios para o progresso. E se elas vão existir na nossa vida, a gente precisa do quê? Resignação, porque senão a gente não consegue enfrentar essas dificuldades de uma forma mais saudável para nós, né? A resignação nos ajuda a transformar a dor em aprendizado, né? E a escuridão em luz. Como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente precisa que alguém
nos mostre essa luz, porque a gente está tão envolvido na escuridão da dor ali, do sofrimento, que a gente não consegue enxergar nem um pontinho de luz à nossa frente, né? Mas aí vem sempre um amigo encaminhado pela espiritualidade, ou alguém que nos ama, alguém que está próximo a gente, e fala, nossa, mas você está aqui, ó, a porta está aqui, você não viu? Né? E é tão bom a gente saber que a gente pode contar com essa orientação, né, que a gente pode contar uns com os outros, porque isso também faz parte do nosso papel, da nossa trajetória, né? É claro que a gente precisa saber distinguir, estender a mão e ser também intrusivo, né? Porque às vezes as pessoas, num afã de nos ajudar, acabam ultrapassando certos limites. Então a gente precisa saber dosar e saber o momento em que nós somos solicitados, em que nós somos tem uma abertura para que a gente possa ajudar, né? Às vezes as pessoas lá na casa, né, a gente faz o atendimento fraterno e às vezes tem alguns companheiros que a gente percebe que estão passando por alguma situação. E aí chega um outro companheiro e fala assim, mas você não vai conversar com o fulano? O fulano está passando por umas coisas, né? Você não vai ajudar? Eu falo, não, quando ele solicitar, eu irei. Se a pessoa não se manifestou, não falou nada, é porque ela ainda não está pronta para compartilhar aquilo, ela não está pronta para se abrir, e a gente não pode chutar a porta. Que às vezes a gente pode, ao invés de ajudar, a gente pode atrapalhar. Então a gente precisa saber o momento também em que o nosso auxílio vai ser positivo, porque às vezes pode até ser negativo. Vocês alguma vez viram no Evangelho que Jesus ia atrás das pessoas para ajudar? Eu saiba, sempre as pessoas iam até Jesus pedir auxílio. O mestre sabia que as pessoas estavam precisando de ajuda? Lógico que sabia. Óbvio que ele sabia. Só que ele aguardava o momento de ser solicitado. Então, baseado nisso, nós também precisamos saber o momento em que o nosso auxílio vai chegar realmente como uma luz ou vai chegar como um peso. Porque às vezes as pessoas podem estar tão doloridas que podem se sentir invadidas. Então, e aí vai ser pior porque ela vai se bloquear e você não consegue ajudar mais. Então a gente precisa aguardar, né? Como Jesus fazia. E Jesus para nós é um modelo de resignação, né? Não tem modelo maior de resignação do que Jesus. Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é nos apresentado, né, como guia e modelo da humanidade. Então, assim como em todos os outros quesitos relacionados às virtudes que nós temos que desenvolver e que nós podemos enxergar no nosso Mestre Jesus, a resignação também é um deles, né? Ele diz em um momento, num testemunho de resignação ativa, a seguinte frase: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. E será que a gente, na nossa vida, está preparado para falar isso? Porque eu acho que até na hora que a gente reza o Pai Nosso, a gente gostaria de alterar algumas frases ali do Pai Nosso, como por exemplo, né? Seja feita a vossa vontade, né? Assim, desde que a sua vontade coincida com a minha, né? A gente gostaria de fazer uns acréscimos aí, né? Seja feita a vossa vontade, mas se ela coincidir com a minha, vai ser beleza, né? A gente faz o Pai Nosso, a gente fala isso, mas no fundo, lá no fundo do nosso coração, a gente pensa assim, ai Jesus, mas você sabe, né, Deus, o que eu quero, então se pudesse assim, né, vai ser melhor. Só que nem sempre é, né? Na maioria das vezes não é. Por quê? Porque as nossas vontades são baseadas na nossa imperfeição. Né? Tudo que a gente deseja, a maioria das coisas que a gente deseja, está alinhado ali com a nossa condição de espírito de terceira classe, sétima ordem. Né? E o que um espírito, né, nesse nível espiritual pode desejar? A gente está mais preso à matéria. A gente ainda está mais preso às coisas materiais do que às coisas espirituais. Tentando aqui, através do estudo, do trabalho, da reforma íntima, se desvencilhar e poder ascender um pouquinho, mas é difícil. Quem fala que é fácil, me ensina aí o caminho, porque para mim está difícil. Né? Então, a vontade de Deus para nós, a gente vai receber muito mais nãos da parte dele do que sims, mas são nãos amorosos, iguais àqueles que a gente dá para os nossos filhos. Se um filho da gente de 3 anos chegar e falar, mãe, eu ouvi o pai do meu amigo tomando cerveja, eu estou com vontade de tomar cerveja. Você dá? Não. Né? Pai, um menino de 10 anos, eu quero dirigir, dá a chave do carro. Você vai dar? Não. Tem gente que dá, infelizmente, né? As duas coisas, por sinal, né? Pai, eu quero pular no rio.
né, sem boia, mas eu não sei nadar. Você vai deixar? Não. Então, se nós que somos imperfeitos procuramos orientar os nossos filhos e proporcionar a eles as melhores experiências para que eles possam se formar moralmente da melhor forma, espiritualmente, intelectualmente, a gente procura dar tudo, né? Desde a nutrição. A gente quer dar coisas boas para os nossos filhos crescerem saudáveis, né? Imaginem Deus, o que Ele quer para nós. Então, os nãos dele são nãos amorosos, né? Às vezes a gente quer muito aquele emprego, a gente quer muito aquela casa, comprar, a gente quer muito aquele carro, a gente quer muito uma situação, mas Deus fala, não vai ser bom para você. Esse emprego não é para você, não vai dar certo, fica onde você está. Não, essa casa você vai se endividar, você não vai conseguir pagar isso lá na frente, fica onde você está. Não, esse carro não vai ser bom para você. Né? Para quê? Fica assim, a gente não aceita. Aí nada dá certo na minha vida. Não é por aí. Tudo vai se encaixar conforme tem que ser. E se a gente tem confiança em Deus, a gente é resignado e aceita e continua nossas lutas até que as coisas que são para nós vão acontecer, né? Diante de uma dor, uma perda, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que isso está querendo me ensinar? Porque às vezes a gente pergunta por quê? Né? Por que isso? Mas a gente não se pergunta para quê. E quando a gente troca, né, essa indagação, muda todo o panorama da situação. Porque ao invés de eu procurar por quê, eu fico procurando para quê. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Para que isso está acontecendo na minha vida? Né? Eu sempre relato que quando o Adilson, há muitos anos atrás, perdeu o emprego no banco, depois de quase 20 anos, né? E trabalhar em banco naquela época, acho que ainda é assim, colocava muito a vida da família de uma situação, porque a gente vivia mudando de lugar, você não tinha estabilidade numa cidade, quando você estava criando vínculos, né? Você já tinha que ir embora, então você vive muito em função do banco. E para ele foi um baque, a mãe dele faleceu uns meses antes, o que culminou numa depressão. E foi muito difícil, porque ele era o arrimo da família. Eu era dondoca naquela época, a gente já tive um momento de dondoca, né? Já tive um momento. Não trabalhava, porque até por conta dessa situação de muda, não tinha como trabalhar, né? Então, ficava em casa, né? De boa, né? E aí, quando isso aconteceu, ele era o arrimo da família. Então, foi um turbilhão na nossa vida, né? Ou seja, eu tenho um marido desempregado, tomando vários remédios para depressão, porque ele teve muita depressão, né? Tomou vários remédios, ficou vários meses assim. Então, isso sacode a nossa vida. Só que tudo passou, graças a Deus. E hoje, quando a gente olha para trás, fala assim, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi você ter perdido aquele emprego. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi a depressão que você teve. Porque tudo isso nos trouxe para a doutrina espírita. Nós fomos para a doutrina espírita por conta da depressão que a Adilson teve. E onde eu estou hoje? Onde ele está hoje? Entendeu? Então, assim, naquele momento, se alguém falasse para mim, mas você vai ver, isso tudo lá na frente vai ter um resultado bom, eu ia falar, fala isso para meus boletos. Vai falar isso, meu boleto está vencendo. Né? Vai falar, é isso que a gente sente, vai falar isso, que tudo vai ser bom. Mas naquele momento não dava para enxergar. Foi preciso passar o tempo, foi preciso amadurecimento, foi preciso conhecimento, né? Para que hoje eu possa falar para vocês, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, foi ele ter perdido aquele emprego. Se ele estivesse no banco até hoje, eu não sei nem se ele estava aqui, acho que ele tinha tido um AVC, um infarto, alguma coisa, né? A gente vivia uma vida mais baseada no materialismo, sempre tivemos religião, mas eu era católica, ia na renovação carismática, aquela coisa de uma vez por semana na igreja, e ponto final. Quem já foi católico sabe como que é. Né? Então, a partir daquilo, a nossa vida mudou para melhor. Mas foi preciso um sacode. Foi preciso uma situação bem difícil. Né? Então, eu acho importante a gente compartilhar para que as pessoas saibam. Às vezes os palestrantes estão falando algumas coisas que as pessoas falam assim, mas ela não sabe pelo que eu estou passando. Né? Ela não sabe o que tem na minha casa. Ela não sabe. Gente, a gente sabe, a gente passa, a gente tem problema, a gente é igualzinho todo mundo. Igualzinho. A nossa função como oradores espíritas é pegar as lições da doutrina espírita e repeti-las para vocês. Né? Nós somos um instrumento de divulgação.
porque as lições sozinhas não conseguem, né? Não tem ainda a comunicação direta aqui, né? Não dá para os espíritos se comunicarem diretamente, né? Demanda muito mais trabalho. Então é necessário que alguém venha e compartilhe com vocês. Mas somos iguais, pessoas com problemas financeiros, emocionais, de relacionamentos, de tudo. Igualzinho todo mundo, né? Que passam por situações dolorosas, mas que a gente, através do conhecimento, já vai tentando compreender que realmente a dor traz lições e nos encaminha para onde a gente tem que chegar, né? Então a gente precisa também confiar, porque quem se resigna encontra serenidade mesmo nas provas mais difíceis, e agir no bem. Agir no bem é uma atitude que faz com que a gente compreenda cada vez melhor o que é ser resignado, porque a gente já começa a auxiliar o outro a transformar a dor, né, em força para auxiliar o próximo. Quando a gente vai auxiliar os outros, a gente tem que fazer o quê? Pegar a nossa dor, colocar no bolso para ajudar o outro. Quando a gente está auxiliando o próximo, a gente deixa de pensar com tanta ênfase na nossa própria dor. Até porque muitas vezes a gente se depara com outras dores tão maiores que a gente até se envergonha da reclamação que a gente estava fazendo na nossa vida, né? Às vezes a gente fala, ai meu Deus, mas aí você vai lá e você olha e fala, meu Deus do céu, eu estou reclamando do quê? Minha vida está ótima, está maravilhosa, está tudo certo, e isso me capacita a auxiliar aquele que está numa situação mais difícil que a minha, né? E aí desperta a resignação também na gente. Então a resignação não é desistência, né? Mas é uma vitória contra o desespero. Quando a gente adquire, consegue trabalhar a resignação, a gente já venceu o desespero, ele não encontra mais lugar no nosso coração, né? É a prática da fé raciocinada, né? Porque se a gente acredita em Deus, se a gente tem fé, se a gente tem confiança e se a gente está raciocinando, a gente compreende que essa dor tem lição ali. Deusa Samuco sempre fala que ela é psicóloga clínica e ela conversa muito com famílias e tudo mais, e as famílias reclamando, porque meu pai, a minha mãe, não sei o que eu estou fazendo naquela casa, eu não combino com essa família. Ela fala, tem trabalho ali para você. A gente sabe que a nossa reencarnação não é aleatória, Deus não fica jogando a gente ali como se fosse um bingo. Né? Nós estamos onde devemos estar, e se estamos nesse local, tem trabalho ali pra gente. Então seja com o marido difícil, o filho, a sogra, o cunhado, tem trabalho ali. E qual é a melhor solução para a gente superar tudo isso? Resignação e colocar sempre uma dose a mais de amor. Tá difícil? Bota mais amor. Tá difícil? Bota mais amor. Né? O amor é o único ingrediente que você pode exagerar. Não é que nem sal e açúcar que tira o tom do negócio ali, deixa muito salgado ou muito doce. O amor pode colocar exageradamente que não vai estragar a receita não, tá? Então, que nós possamos, como nos diz o Espiritismo, suportar com coragem as provas, nos resignar às dores inevitáveis e aproveitar cada oportunidade para o nosso progresso espiritual. Então, dessa forma eu encerro o nosso encontro, a nossa reflexão de hoje, agradecendo a casa pelo convite. Eu sempre gosto de falar que adoro estar aqui, a energia dessa casa é muito boa, né? O domingo continua renovado, a gente leva isso para a semana, e que Deus continue abençoando essa casa, seus trabalhadores, para que o bem, o amor e os ensinamentos espíritas continuem sendo divulgados com essa responsabilidade que a gente vê aqui. Muito obrigada. Obrigado, viu, Luciano? Eu fiquei refletindo aqui no que a Luciana falou e acho que todo mundo, né, fica refletindo. E aí eu fiz uma busca aqui entre ressignificação e obediência. Confunde, né? E aí vi uma coisa bem legal. Obediência é agir com razão, é juízo. E resignação é com o coração. E aí, né? Se eu tenho aquela fé de dentro para fora, se eu acredito que eu sei que tudo vai passar e que eu preciso passar por aquilo, eu tenho mais fé, mais força para seguir. Que não é fácil, né, Luciano? Não. E eu não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu caí com uma frase essa semana que eu achei muito bonita. Eu falei para um monte de gente, nada é para sempre e nem para todo mundo. Então não fica se achando. Porque assim, se você está com muita felicidade, ela vai acabar. E se você está com muita tristeza, ela também vai acabar, né? Então, assim,
Eu achei muito boa essa frase, assim, acho que tem um pouco desse ponto, né? Porque tudo é cíclico, né? E nada é só para mim, é para todo mundo, e como que a gente leva isso, né? A Luciana trouxe um caso da família particular, mas pode ser que outras famílias foram impactadas com a ação deles, né? A gente fala assim, não, só na minha casa, é só comigo. Acho que não, né? Acho que a gente está entendendo o quão é importante ter essa resignação, essa fé fortalecida, né? E entender que no final das contas tudo é importante, né? Todo mundo tem que pagar boleto, todo mundo tem que fazer um monte de coisa. Também é importante pagar boleto, também é importante fazer um monte de coisa. Mas no final das contas é o que fica, né? E às vezes demora, viu, gente? A gente sabe, né? Tem gente que vai descobrir isso lá no último dia de vida. Fala, nossa, já foi. Né? Enquanto outros conseguem resolver mais rapidamente as questões, né? Mas muito bom, Luciano. Se alguém quiser, ainda tem uns minutinhos, gente. Se alguém quer complementar... Não? Vamos... Quer falar, André? Tem o microfone? Então, acho esse tema aí extremamente atual, porque se a gente parar para pensar, a sociedade nossa que é baseada no sucesso, e você só é feliz, né, e vai ter valor se você tiver sucesso, mas a vida nossa é o oposto, vamos falar assim, né, a chance de fracasso é muito maior. Então, eu vejo aí, eu acompanho algumas palestras ali, né, de professores, e o Clóvis de Barros estava falando esses dias, que os filhos dele não têm essa capacidade de resignação, porque teve uma condição melhor e tudo mais, e vive num momento histórico de sucesso. Você só tem valor se tem sucesso. Então é bem válido esse tema aí, eu acho bem legal. É um tema que deve ser tratado assim, porque é difícil, a gente vive numa sociedade difícil, mas é possível superar, né? Acho que isso é o principal. É possível superar, dá certo. Acho que no final das contas tudo é possível, né? É ter a nossa fé cada dia mais fortalecida, entendendo os percalços. A doutrina está aí para isso, né? E assim, se está difícil hoje, daqui 20 anos vai estar pior, como daqui 50 anos. Então assim, a situação não vai, né? Vai ser sempre difícil, né? Só complementando o que ele falou, eu acho que Microfone. a forma com que a gente cria os nossos filhos tem um diferencial. A minha mãe sempre disse que eu tenho uma filha só, nós temos, né? E eu sempre criei a minha filha para enfrentar os nãos. E a minha mãe ficava brava comigo, porque eu sempre falava para ela assim, olha, você, na vida, você vai encontrar muito mais nãos do que sims. E você vai ter que lutar pelos sims que você quer. Porque você é especial só para mim. Lá fora você é igual aos outros. E para cada oportunidade que você quer, vai ter diversas pessoas tão preparadas quanto para disputar isso. Então você vai ter que lutar. Mas, até eu falei, né, da minha experiência numa escola, e eu vejo que hoje os pais criam os filhos para esse sucesso que nem sempre eles vão poder garantir. Enquanto eles são pequenos, eles vão na escola brigar porque o amiguinho fez isso, porque o outro fez aquilo. Só que esses filhos vão crescer e a mãe não vai mais poder defendê-los. Então, assim, os filhos não estão sendo preparados para as frustrações que fazem parte da vida. E aí o que acontece? Depressão, síndrome do pânico, porque eu tive tudo na minha vida, minha mãe e meu pai deram tudo o tempo todo. Aí o primeiro não que eu recebo, eu caio. Né? Então é complicado, a gente precisa ter muita atenção para isso, porque o erro já está começando na criação. Criar o seu filho tendo tudo não é sinal total de amor mais, não é, porque ele não vai ter tudo o tempo todo. Né? Então, a minha mãe ficava muito brava comigo. Você tem só essa filha, você faz essas coisas. Eu falei, então eu tenho uma chance só de errar. Então eu quero, né? É só essa chance de errar. Então, né? Não que eu tenha acertado tudo, não é isso. Mas pelo menos nesse quesito, ela é uma pessoa forte, né? Ela saiu da faculdade, foi morar em Cuiabá sozinha, Cuiabá, Mato Grosso, uma menina, né? Então, assim, eu criei uma filha independente. Eu falei assim, eu quero criar você para você não precisar de mim. Né? E às vezes eu até fico chateada e falo, nossa, ela nem liga, né? Ela não tá precisando, né? Não tá precisando. Mas, né, foi o que eu queria, né? Mas é o que a Luciana falou e o André também, né? Não dá para acertar tudo. E esse sucesso que a gente vê, que pode ser um pouco... Não é para todo mundo, né? E talvez não é o que traz felicidade, né? Então, muita reflexão, né, gente? Acho que todo mundo sabe o que tem que fazer, pelo menos... absorver. Obrigado, viu, Luciano? Acho que é um tema bem importante. Pega aqui, ó. Não, tá saindo só.
aproveitando que a Luciana está com o microfone, qual a sua dica para quem procura um ponto de luz? Que eu gosto quando você divulga a sua casa, e um evento importante em outubro, né? Sim, sim. Em outubro nós temos um seminário. O Ponto de Luz nós fazemos sempre 3 seminários ao longo do ano. Esse vai ser o último do ano, no dia 4 de outubro. O tema é Regeneração da Humanidade, né, com o Orson Peter Carrara e com o Marco Maiuri. O Orson, não sei se vocês conhecem, mas é uma pessoa, né, com uma trajetória bem significativa no movimento espírita, escritor de vários livros, já foi para o exterior, né, divulgar a doutrina. Marco Maiuri também tem um trabalho bem significativo em São Paulo e na região toda. Então é uma oportunidade bem bacana, né, no dia 4 de outubro, das 14 às 17, esperamos vocês lá para compartilhar com a gente esse momento. Muito bom, obrigado, viu? É bom quando vocês falam, porque daí divide comigo, é muito bom. Pessoal, obrigado então, obrigado Luciana. Vou pedir para quem for dar o passe se dirigir ao finalzinho da sala. Eu vou chamando vocês aos poucos, tá bom? Muito bem, vamos então caminhando para o encerramento dos trabalhos de hoje. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. E celebrando, né, esse momento de harmonia e de alegria que nós pudemos desfrutar nessa manhã. Não sei vocês aqui, mas lá fora a gente deu muita risada. Não foi? Não é fácil. Não é fácil fazer um sapo, né? Não é fácil fazer um sapo, mas conseguimos. Muito bem, então vamos juntar os nossos pensamentos. Mais uma vez, nos recolhendo com os nossos sentimentos, nos observando, tentando ver como é que nós chegamos aqui hoje e como é que nós estamos agora. Estamos mais leves, estamos mais fortalecidos, mais esperançosos, mais felizes nesse momento. E se assim estamos, então só temos que agradecer. Inicialmente a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida aqui na Terra, nesse planetinha azul, tão maravilhoso, que nos oferece tantas oportunidades, todos os dias, todas as horas, de aprendermos, de sermos melhores, mas também de colaborarmos nessa obra tão maravilhosa e divina da criação, seja diretamente com alguma construção, com algum projeto, seja indiretamente com a nossa vontade, com a nossa intuição. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Por essa oportunidade da vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, em particular, pelo dia de hoje, por termos tido essa 1 hora aqui nesse domingo de reflexão espiritual. Isso ser tão necessário para nós, Senhor. Uma vez na semana, em que nós nos dedicamos para vir aqui, nos encontrar com outras pessoas, nossos amigos, encarnados e desencarnados, para praticarmos um pouquinho de espiritualidade, que é o que nos fortalece. Nós sabemos disso, Senhor. Então, muito obrigado por essa porta aberta, nessa casa de orações, em que nós podemos estar aqui todos os domingos que pudermos, que quisermos. Muito obrigada, Senhor.
Muito obrigada pela companhia espiritual dos amigos que trabalham do outro lado, nesse plano invisível para os olhos aqui da Terra, mas num plano que nós conseguimos sentir quando nós estamos de fato conectados. Muito obrigada porque nós sentimos a presença de cada um desses companheiros espirituais que garantem esse ambiente leve, amoroso, reparador de muitas energias que nós desconhecemos. Obrigada, queridos amigos espirituais que norteiam esse trabalho. Obrigada aos nossos anjos da guarda que nos acompanham, que nos dão a mão, que por vezes nos carregam no colo e que estão aqui conosco hoje também. Muito obrigada, Senhor. Que diante dessa gratidão nós também possamos sair daqui fortalecidos, com vontade de levar para todos os que encontrarmos pelo menos um pouquinho do que aqui recebemos. Num gesto de carinho, num silêncio amoroso, numa ideia produtiva que possamos levar a quem precise. Talvez só para nós mesmos. Seja como for, que nós possamos sair daqui hoje mais resignados, de forma ativa, a buscarmos aquilo que cada um tem que fazer dentro da sua missão, na sua vida. Deus nos ampare mais uma vez, os espíritos amigos nos acompanhem e que a gente tenha um domingo muito feliz. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.